Sejam bem-vindos ao nosso canal Instituto Gaudiya Vaishnava Educação. Meu nome é Mahakarishnan Das e nós estamos trazendo mais uma interessante comparação para vocês, aqui no caso entre as religiões abraâmicas, as modernas religiões ocidentais e a religião Bhagavata dos Vedas, textos como o Vedanta Sutra, o Bhagavata Purana, Bhagavad Gita e as Upanishads. Sejam bem-vindos. Sim, aqui eu propondo mais uma questão para vocês. Como já analisamos os sistemas planetários infernais nos Puranas, os Naraka Planets, vou deixar depois a descrição dos vídeos anteriores aqui num card para vocês, comparando com a alegoria medieval do Dante Alighieri, o italiano do século XIII, a Divina Comédia. Como já analisamos também a disposição moral nas religiões abrâmicas, aqui no caso judaísmo, cristianismo, islamismo, como sendo inconsistente nessas religiões em comparação com a noção de Dharma, que é extremamente consistente nos Vedas. Hoje analisaremos o que alguns filósofos contemporâneos pensam, especialmente na filosofia analítica e na filosofia da religião, o que alguns contemporâneos filósofos pensam sobre a noção de inferno, especialmente no cristianismo. Sim, estamos abrindo uma franquia. Essa é a terceira parte que a gente está falando já do inferno, From Hell, pois estamos entrando na terceira parte desse estudo. Então aqui é a capa do ensaio do Leibniz, a Teodiceia, aqui do lado direito, em francês, Essays de Théodicée. Então, sobre a bondade de Deus, a liberdade do homem e a origem do mal. Então, esse é um grande problema na filosofia analítica e é uma questão que a gente vai trabalhar hoje comparando com outras religiões. Teodiceia. O filósofo alemão Leibniz revisitaria o problema do mal, tal como formulado, talvez atribuído a Epicuro, filósofo grego, pós-clássico, helenista, da seguinte maneira em seus ensaios sobre Teodiceia. Deus ou quer eliminar o mal, ou não pode, ou pode, mas não quer. Ou não quer, nem pode, ou quer e pode. Se ele quer, mas não pode, é impotente. Um Deus coxo, um Deus fraquinho, o que é impossível para Deus. Se ele pode, mas não quer, é invejoso, malévolo, ruim, coisa ruim, o que é igualmente contrário a Deus. Acho que foi o Lars von Trier que propôs que Deus seria um demônio em um de seus filmes. Se ele não quer nem pode, é invejoso e impotente, e portanto não é Deus. Se ele quer e pode, o que é o único que convém a Deus, então qual é a origem do mal e por que ele não o elimina? Por que Deus não acaba com todo o mal, todo o sofrimento do ser humano no mundo? Outros pensadores como Voltaire, Rousseau, o Kant e mais recentemente a filosofia analítica, a gente vai estar usando a base, aprofundaram-se no problema da coexistência de Deus e do surgimento do mal. Então, primeiro eu vou mostrar uma estrutura geral dessas religiões abrâmicas, judaísmo, cristianismo e islamismo. Primeiro, tem um único Deus, um monoteísmo, e esse Deus único, soberano, ele é perfeitamente bom e perfeitamente moral. Deus é onipotente, ele pode fazer qualquer coisa, e ele é onisciente, ele sabe de tudo. E os seus filhos, a alma eterna,
ela possui livre-arbítrio moral, ou seja, ela possui liberdade de escolha. Então, essas são as premissas, né, essa é a estrutura geral dessas religiões. E eu posso adiantar para vocês que basicamente nos Vedas, nos Puranas, na Bhagavad Gita, essa é a mesma estrutura. Monoteísmo, Deus onipotente e onisciente, e a alma possui a capacidade de escolha, ela é livre. De uma perspectiva semelhante. Se Deus é perfeitamente bom, por que o inferno existe? Então a gente colocou a estrutura clássica, né, do problema do mal, e agora a questão do problema do inferno, que são semelhantes, né? Sim, nosso amigo está totalmente chocado com isso. Se Deus é bom, por que existe o inferno? Então as primeiras análises, as primeiras especulações começaram já no século II, com o crítico pagão Celso. Escreveu uma obra contra o cristianismo chamado A Verdadeira Palavra, Aletes Logos, no século II, e disse: eles assustam as pessoas com ameaças dizendo que Deus as punirá com fogo eterno. Isso não passa de terrores para alarmar crianças e tolos. Essas doutrinas são semelhantes à dos egípcios e de outros povos que ameaçavam com punições da morte. Então, mesmo em civilizações antigas, esse é o caso dos Vedas. Aqui também inclui os Vedas para a gente entender essa estrutura. Existem descrições de lugares, de planetas infernais. Vocês podem assistir outro vídeo que vai estar no card, que eu deixei mais claro isso lá. Por isso eu já estou trabalhando como se vocês já tivessem consciência disso. Então o Celso fala, são contos inventados para terrorizar mentes ingênuas. O ponto é que nas civilizações antigas, pré as religiões abrâmicas, já outras civilizações tinham noção de inferno. O problema do inferno. Partindo dessas tradições e do desenvolvimento da filosofia cristã, no final e na Baixa Idade Média, Santo Agostinho, Santo Tomás de Aquino, a Baixa e a Alta Idade Média, né, surge entre os acadêmicos contemporâneos um debate. Um problema de profunda tensão lógica, guardem bem isso, debatido pela filosofia analítica e pela filosofia da religião a respeito do problema do inferno. Se Deus é perfeitamente bom, por que envia as almas para o castigo eterno? Para o sofrimento sem fim? Se existe apenas uma vida para todas as almas, apenas uma chance, sem segunda chance, porque algumas nascem em uma situação extremamente favorável, né, em mansões, tão belos, tão inteligentes, tão ricos, e outras em uma situação completamente miserável, né? Nascem no Brasil, nascem em perneta, em cadeira de roda, etc. Então, um dos primeiros filósofos a se debruçar sobre isso, já no século XX, né, aqui na filosofia analítica, é o australiano John Leslie McKee. Se Deus é onipotente, ele pode criar qualquer mundo perfeito. Se Deus é onisciente, ele sabe quem vai para o inferno e quem vai para o céu. É logicamente possível que um ser seja livre e ainda assim escolha sempre o bem. Sim? Porque essa é a característica de Deus. Então, dos seus filhos também teriam a mesma característica. Isso se aplica tanto a Deus quanto à sua criação, à humanidade. Um mundo onde os seres são livres e sempre escolhem o bem é possivelmente lógico. Então, por que Deus não o criou dessa forma? Nesse ponto, McKee aponta para uma contradição lógica, uma impossibilidade lógica na estrutura divina tradicional moderna ocidental. Deus bondoso, diferente da danação eterna.
Um outro importante filósofo no século XX a debater essa questão foi um americano, Alvin Plantinga. Aí ele ainda é vivo, né? Um filósofo da religião. Em Plantinga, o debate passa da lógica para a moralidade. Ele desvia, né, o foco da atenção. A diferença entre a verdadeira liberdade e o comportamento determinado. Toda ação moral deve ser uma escolha, dando-nos a oportunidade de exercer nossa liberdade. Para que isso aconteça, o mal deve ser uma escolha. Caso contrário, o bem não teria valor moral, pois não seria uma escolha, mas um reflexo dentro de nós, influenciando a nossa individualidade. A verdadeira liberdade implica na possibilidade real de escolher o caminho errado. Este é precisamente um dos pontos essenciais que confirmam nossa individualidade e independência de Deus. A possibilidade de escolher amá-lo ou rejeitá-lo. Aqui novamente um americano, né? Também vivo, né? O Jonathan L. Quanvig. Então, a questão, o debate já vai migrar da moral para a questão da justiça e da proporcionalidade do direito. O inferno eterno é infinito. O sofrimento não tem fim. As escolhas e ações humanas ocorrem dentro das limitações da inteligência, em um curto período de tempo e frequentemente em situações precárias, ou seja, em uma vida apenas, em determinadas circunstâncias, quando você atinge a vida adulta, é nessa circunstância que você vai escolher e a sua escolha vai valer pela eternidade. Como pode um Deus perfeitamente bom permitir punição infinita por ações finitas, precárias e em tão curto espaço de tempo? Há alguma correção pedagógica e didática envolvida nisso? Ou é puro sadismo? Sim, esse é o Bertrand Russell, nosso vizinho aí de Londres. Ele também vai nessa mesma linha. Certo, cara. Então chegamos a uma aporia, um beco sem saída, um problema sem solução filosófica. Então outros filósofos debatem essa questão. Alguns filósofos dizem que isso é mistério da fé, mas basicamente as premissas são essas três, né? Na verdade a premissa é uma, né? A questão é lógica e da incompatibilidade de Deus perfeitamente bom com o mal, um sofrimento eterno, né? E será que a filosofia e teologia Bhagavata, dos Vedas, do Srimad Bhagavatam, da Bhagavad Gita, tem uma resposta melhor? Se todos aqueles filósofos do século XX que debateram o problema do mal e do inferno a partir de uma perspectiva cristã conseguiram encontrar soluções apenas parciais para esse problema, qual a perspectiva védica sobre essas questões? Tá bom, vamos lá então, sem enrolação. O mal existe porque temos a liberdade de escolhê-lo de acordo com os Vedas. Então essa é uma das principais citações no Srimad Bhagavatam, no Bhagavata Purana. Existem outras, mas essa é uma das mais diretas e conclusivas. Então aqui é Kardama Muni conversando com Swayambhuva Manu no terceiro canto do Bhagavatam, capítulo 21, verso 20. Meu querido Senhor, desculpe, aqui na verdade é Kardama Muni conversando com Vishnu pessoalmente. Quando Vishnu visita Kardama Muni no lago Bindu Sarovar, no cemitério de Kardama Muni, antes dele se casar com Devahuti. Meu querido Senhor, embora não seja da tua vontade, tu manifestas esta criação de elementos grosseiros e sutis apenas para a nossa satisfação sensorial. Ou seja, Deus não cria
os mundos materiais, a Prakriti, para satisfazer a ele mesmo. Não é um desejo dele, não é uma satisfação pessoal de Deus. Ele o cria para satisfação pessoal, egoísta da entidade viva. A oportunidade da entidade viva poder ser o controlador, o desfrutador, ser um Deus de imitação. Que a tua misericórdia motivada esteja sobre nós, pois tu apareceste diante de nós em tua forma eterna, adornado com uma esplêndida guirlanda de folhas de tulasi. Mas por que existe a dor e o sofrimento? Tá? Deus podia tirar isso, né? Isso é muito ruim, isso é negativo, isso não tem aparentemente utilidade para os seres criados, né? Por que ele criou o sofrimento? Para a gente experimentar. Então aqui você vê o quê? Você vê um menino enfiando o dedo na tomada. Se esse menino enfiasse o dedo na tomada e não sentisse dor, o que ia acontecer? Se esse mesmo menino visse o fogo e tocasse o fogo e não sentisse dor, o que ia acontecer? Ele ia torrar a mão, né? A mão ia virar um cotoco. Então, a partir do momento que você faz algo, tem uma ação, e imediatamente você sente dor, você é estimulado a parar, a retroceder, a não fazer mais aquilo. Então, qual é o benefício, qual é o propósito disso? Quando nós temos alguma ação e dela experimentamos dor. Isto é uma indicação para que não façamos mais aquilo. Sim. A dor, portanto, a dor é o princípio da liberdade e do conhecimento. Tudo começa na dor. Então, através da dor, nós nos conscientizamos e tomamos um rumo oposto daquilo que estávamos fazendo. Essa é uma citação da Bhagavad Gita falada por Krishna, né? Suprema Personalidade de Deus. Entre todos os meios de suprimir a ilegalidade, o pecado, a decisão contrária da entidade viva, eu sou a punição. Então o próprio Krishna é a punição, aquilo que causa dor, aquilo que castiga. E para aqueles que buscam a vitória, aí sim a moralidade, né? A pessoa moral. Qual é a causa dos atos imorais? Qual é a causa? Da onde vem a nossa disposição, a nossa predileção pelo mal, pelo pecado? Então, essa pergunta foi feita por Arjuna na Bhagavad Gita também. Arjuna disse: ó descendente de Vrishni, por que alguém é impelido à força a atos pecaminosos, mesmo contra sua vontade, como se estivesse sendo forçado a isso? Nós temos consciência que aquilo não é devido, não é correto, mas mesmo assim a gente sente uma atração tão grande por fazer aquilo. O que é que está impelindo a entidade viva, o ser vivo, a fazer aquela ação, mesmo contra a vontade dela, de Deus, do geral? O que nos impele a sermos maus garotos? Então Krishna explica: a Suprema Personalidade de Deus disse, é somente a luxúria. Arjuna, tá, tudo bem, nós temos luxúria, mas de onde está vindo essa luxúria? Que nasce do contato com a modalidade material da paixão. Raja Guna, eu expliquei melhor no vídeo anterior sobre essa questão dos três modos, os três gunas, os três modos da natureza: paixão, bondade e ignorância, rajas, tamas, sattva. Elas são três energias sutis que são a raiz fundante de todo esse mundo material. Especialmente rajas e tamas, elas controlam tudo, inclusive nossas disposições, os nossos desejos, nossas vontades. Tudo isso é influenciado pelos gunas. Por isso gunas pode ser traduzido como cordas,
como correntes, estamos presos pelas correntes. A nossa consciência está presa pelas cordas, pelos gunas. Não só a nossa consciência, mas os corpos, os alimentos, tudo no mundo é influenciado, tem como raiz, né, esses três modos da natureza material. E posteriormente se transforma em ira, né? Do modo da paixão se degrada, né, para o modo da ignorância. A ira é influenciada pela escuridão, pela ignorância, tamoguna, e que é o inimigo pecaminoso e devorador deste mundo. Ferocious. O bem e o mal, a felicidade e o sofrimento como produtos dos gunas. Aqui o verso 22 do capítulo 13, conclusivo também, Purusha Prakriti Stohi, Bhunte Prakriti Jangunam, Karananguna Sangosya, Saryasadi Yoni Janmasu. A entidade viva na natureza material segue, portanto, os caminhos da vida, desfrutando desses três modos da natureza material. Karananguna Sangosya, ou seja, se associando, se refugiando nesses gunas, né? Se refugiando no modo da paixão, se refugiando no modo da ignorância e às vezes se refugiando no modo da bondade, o que dá oportunidade para a entidade viva sair desse mundo material. Isso se deve à sua associação com essa natureza material. Como é que a gente se associa com a natureza material? Desejando explorar, desejando desfrutar, desejando controlar esse mundo, querendo ser o senhor do mundo e imaginando que é possível tirar prazer desse mundo. A partir do momento que a gente quer explorar esse mundo, a gente está explorando esses gunas. Quando a gente explora o modo da bondade, a gente sai desse lugar. Quando a gente explora o modo da paixão, a gente fica em planetas intermediários, onde continua como ser humano. E se a gente explora o modo da ignorância, com degradação, ilusão, sono, demência, nós podemos adquirir formas inferiores de vida ou ir aos planetas infernais fazer uma excursão didática, uma excursão instrutiva. Assim ela encontra o bem e o mal, tá vendo lá no cabeçalho, entre as diversas espécies de vida. Então eu mostrei para vocês lá no começo, vocês podem parar o vídeo e voltar, a estrutura abrâmica, né? Sim, nós temos um Deus onipotente, onisciente, único, soberano, autocrata supremo, que é Vishnu ou Krishna. Portanto, nós temos uma estrutura monoteísta que não é incompatível, pelo contrário, com uma estrutura politeísta, mesmo porque os deuses do politeísmo são servos do Deus monoteísta, que é Krishna. Então, controlando todo esse mundo material, inclusive os deuses, nós temos esses gunas. Nós também temos uma versão do livre-arbítrio. Os Vedas também falam sobre a questão da independência, da liberdade da alma. Isso chama-se Swarat. Como Deus, nos Vedas, ele é ilimitadamente independente. Janmadhyasyato Vivarat Itartas Charteshu Abhigya Swarat. Swarat, então, é uma das qualidades de Deus, ele é ilimitadamente independente, livre. Nós, as almas espirituais, de acordo com a Bhagavad Gita, nós somos parte e parcela de Deus. Isso está descrito no verso 7 do capítulo 15 da Bhagavad Gita. Mamaivanshu Divaloke Diva Bhutta Sanatanaha. Então, nós somos partículas pequeninas, Anutit, da Suprema Personalidade de Deus, por isso nós temos independência limitada. E também segue a estrutura. Dharma aqui pode ser entendido como as leis de Deus, as religiões, ou seja, os preceitos das Escrituras reveladas. Então, as leis que estão na Torá, na Bíblia, no Corão. E aqui nós temos o Dharma, de acordo com os Vedas. Karma são as ações, a ação moral da entidade viva. E é impossível dissociar
na estrutura védica o Dharma, o Karma do Dehanta Prapti. O que é o Dehanta Prapti? A transmigração da alma, porque nós temos as leis de Deus. Se a entidade viva segue as leis de Deus, ela está sendo influenciada ou pelo modo da bondade, geralmente, ou um pouquinho no modo da paixão. Os Vedas também ensinam como se deve viver bem nesse mundo. Depois, no final da vida, depois dela seguir as leis de Deus, executando suas atividades, ela vai ter um próximo corpo. Então isso chama-se Dehanta Prapti. Então ela pode ter um corpo nesse planeta ou em planetas superiores. Então, para que isso aconteça, existe a transmigração da alma, a reencarnação. Porém, se ela não segue o Dharma, se ela não segue as leis de Deus, se ela é caprichosa, faz o que ela quer, muitas vezes ela pode estar se associando com o modo da ignorância. E aí qual que vai ser a transmigração, a qualidade do corpo dela? Se ela se associou se as atividades karma dela foram em ignorância, tamoguna, o próximo corpo dela vai ser em ignorância também, vai ser um corpo de escuridão aí nos planetas infernais, porém de maneira temporária, não eterna, e depois ela volta aqui para os planetas intermediários, como é o caso de Mrityuloka, que é o planeta Terra. Ou se ela se associou com o modo da bondade e foi para os planetas celestiais, também depois que acaba o Punya, as atividades piedosas, assim como uma conta de banco, ela também volta para esse planeta intermediário. Isso é bem claro, né, nesse capítulo 26 do quinto canto do Srimad Bhagavatam. Então veja como não dá para dissociar, como é parte dessa estrutura fundamental a questão da transmigração da alma dentro da estrutura védica. Disso decorre que, ao remover a transmigração da alma dessa estrutura védica, ela perde o sentido, que foi o que as religiões abrâmicas fizeram, né? Sua função didática e pedagógica se perde e Deus se torna responsável. Deus é o culpado. Deus é severo, é cruel, é malévolo. Deus se torna responsável pelo sofrimento da alma. Deus se torna um pai desequilibrado, maluco, carrasco, sádico. Mas quando a estrutura védica está presente, que é aqui no quadro, todas as consequências da ação residem na entidade viva. Então, o próprio ser vivo, o próprio ser humano, no caso, para exercer Dharma e Karma, o próprio ser humano se torna o seu autor moral, né, que se torna autônomo, né, usando uma expressão kantiana, ele se torna maduro e responsável por seus próprios atos. Nós mesmos somos responsáveis pelo sofrimento e pelo prazer que experimentamos. Karya kartitve karanam prakriti vidu bhoktirte sukhe dukhanam purusham prakriti param. A causa do corpo material e dos sentidos da alma condicionada e das divindades que presidem os sentidos dos semideuses é a natureza material. Isso é compreendido pelos sábios. Os sentimentos de felicidade e angústia da alma, que é transcendental por natureza, que não pertence a esse mundo, são causados pela própria alma espiritual, por suas escolhas. Aqui, praticamente o mesmo na Bhagavad Gita, verso 21, disse que a natureza é a causa de todas as causas e efeitos materiais, enquanto a entidade viva é a causa dos vários sofrimentos e prazeres que ela experimenta nesse mundo. Sim, aqui eu fiz um desenho na inteligência artificial. Aqui é Vishnu, né? O Deus Supremo nos Vedas. It's not my fault. I'm not to blame. I'm not to blame. Eu não sou culpado. Eu não sou culpado. Vishnu está dizendo aqui. Krishna, Deus, não tem culpa do nosso sofrimento. O espírito encarnado, o senhor da cidade do seu corpo, não cria atividades nem induz
Deus não induz as pessoas a agir, nem cria os frutos da ação, os prazeres que experimentamos, as recompensas. Tudo isso é realizado pelos modos da natureza material, eles que nos influenciam. O Senhor Supremo também não assume as atividades pecaminosas ou piedosas de ninguém. Os seres encarnados, porém, ficam perplexos devido à ignorância que encobre seu verdadeiro conhecimento. Então essa é a estrutura védica, muito mais pronta e logicamente com sentido. Então esse é Srila Prabhupada, quem trouxe esse conhecimento fidedigno e sem nenhuma manipulação, sem nenhuma adulteração, como foi praticado pelos sábios há milhões de anos. Foi ele quem trouxe para o ocidente, a Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, que jai. Então esse é o fim, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela paciência, espero que essa comparação tenha trazido iluminação para vocês entre as religiões abrâmicas e as religiões védicas, especialmente o Bhagavata Dharma, o Vaishnavismo que analisamos. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Hare Krishna e tchau!